poluição vir à tona. A gente já escuta falar há bastante tempo. Olha, ano passado, mais de 400 farmácias receberam multas por não estarem funcionando com a presença do profissional de farmácia. Esse é só um dos desafios e problemas que os farmacêuticos encontram no nosso estado. Hoje é dia do farmacêutico, a gente aproveita para dar parabéns a toda a categoria, e aqui nos nossos estúdios nós vamos conversar com o Oswaldo Bonfim, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia. Eu imagino que são muitos os problemas, esse é só um deles. O que exatamente está sendo feito nesse sentido? Boa noite, presidente. Boa noite, Maia. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Nós temos várias medidas e a principal medida nossa é a fiscalização. E nós estamos, através dos nossos 2 fiscais, neste ano, implantando a assistência farmacêutica plena na cidade de Floriano, que nós vamos discutir e implantar, e fiscalizar também a presença, o horário dos farmacêuticos nas grandes redes de farmácias aqui de Teresina. Agora, as multas, elas são aplicadas? Já se chegou a fechar alguma farmácia por conta desse tipo de problema? O Conselho Regional, ele multa e executa as multas na Justiça, já a atribuição de fechar é das vigilâncias sanitárias. Mas vocês têm conhecimento de alguma farmácia que foi fechada por conta desse tipo de problema, de não possuir farmacêutico? Não, em nosso estado ainda não. As pouquíssimas farmácias que foram fechadas em nosso estado, em nossa capital, pela vigilância sanitária, foram por motivos outros. A maioria das farmácias tem ou não farmacêutico? As farmácias do estado, a grande maioria, tem o farmacêutico do ponto de vista documental, cartorial, mas presencial não. Agora nós já tivemos um grande avanço nos últimos anos, que é a presença dos farmacêuticos nas grandes redes e algumas drogarias, é algo que começa a pegar em nosso estado. Farmácia sem farmacêutico é um perigo, né, presidente? É um perigo a farmácia sem o farmacêutico, porque aí você quebra o elo de tratamento, ou seja, você faz a consulta, os exames, onde entra o farmacêutico também, volta ao médico e se toma o medicamento de forma errada, na quantidade errada, na hora errada. Então você quebra todo o ciclo de tratamento e tem prejuízo à sua saúde e o prejuízo financeiro particular ou do plano de saúde que pagou todos os tratamentos. Por que tanta resistência das farmácias de possuírem farmacêutico? O custo? Eu não diria o custo, eu diria que em nosso estado, o nosso primeiro curso de farmácia ele é de 1993 da Universidade Federal. Agora nós temos mais 5 faculdades, somam 6. A maior dificuldade mesmo foi o entendimento dos empresários com relação a essa questão, de que o farmacêutico ele é algo que engrandece, que melhora o serviço. Que dá qualidade, né? Que dá qualidade ao serviço. É uma garantia. Então, culturalmente, os empresários de nosso estado houveram aí 15 anos de disputa entre o Conselho Regional e o Sindicato dos Donos de Drogarias. Sendo que isso já é algo passado, agora aqueles que estão no mercado já têm um entendimento maior da própria lei sanitária e do ornamento sanitário do nosso país. Quantos farmacêuticos nós temos no estado hoje? Nós temos ativos 600 profissionais inscritos em nosso Conselho Regional. Os clandestinos também são muitos, né? Aqueles que são autodidatas, eu não diria clandestinos, mas aqueles que antes, a gente tem inclusive uns que são clássicos na nossa cidade. O Seu Bem, por exemplo, é uma figura que ficou conhecida nesse sentido, né? No passado, claro. Esses autodidatas, eles foram inseridos, eles foram reciclados? Como é que o Conselho enxerga esse profissional? Os profissionais, quando foi da elaboração da lei, né, a lei de 1960, aqueles que estavam foram reconhecidos como oficiais de farmácia. Então, só aqueles puderam permanecer. O Seu Bem, ele era nem oficial, ele era realmente um prático, não é isso? Mas os oficiais de farmácias, na elaboração da lei, continuaram, deixaram de existir e, atualmente, são pouquíssimos no país. Só existem mesmo, o que existe são farmacêuticos, um curso de 5 anos, que trabalha com medicamentos de forma privativa, ele é o profissional exclusivo do medicamento. Os exames de laboratório do nosso estado, 90% são farmacêuticos ou farmacêuticos bioquímicos que fazem. E também a gente tem um vasto mercado de trabalho, né? Um vasto mercado. E ainda tem a indústria de alimentos, a produção, o controle de qualidade, que também farmacêutico atua. O senhor, por exemplo, é farmacêutico do HUT, da farmácia de lá. Sim, eu tive a honra do prefeito municipal, o doutor Elmano, me convidar. Eu assumi em 1º de novembro a farmácia do HUT, que é um grande desafio, mas é algo que progride, que melhora. Por que é um desafio? Quais são os principais
Todo o hospital e todo medicamento, toda a área do medicamento, ela é um grande desafio, porque você tem que adquirir de forma correta, conservar de forma correta, dispensar de forma correta, e é algo que não pode faltar. Você imagina no centro cirúrgico... Ainda tem as licitações, né? Obrigatoriamente tem que ter as licitações, que às vezes um processo demora aí 6 meses, E não 8 pode meses. faltar o medicamento. Não pode. Se tiver um cirurgião, um anestesista e faltar o anestésico, que é objeto de trabalho de farmacêutico, não acontece anestesia. Além dessa questão do farmacêutico nas farmácias, qual é o grande problema, o desafio de vocês hoje no Conselho? Nós, assim, eu diria assim, que o grande problema era fazer a própria sociedade, os empresários desse ramo, entender a nossa necessidade. Eu diria que os empresários e parte da sociedade já melhorou muito. E o nosso grande desafio a partir de agora é realmente ter farmacêutico em todas as drogarias. E quando eu faço farmácia, a lei diferencia, é a manipulação em todas as farmácias e drogarias do nosso estado. Sendo que a área de análises clínicas, essas outras já são bem permeadas, bem ocupadas por nossos profissionais. Hoje a Anvisa divulgou um boletim técnico com informações a respeito do consumo de medicamentos controlados. Na verdade, a Anvisa quer apurar se há excessos médicos na quantidade de prescrição desse tipo de remédio. A Anvisa vem atuando bastante nesse tipo de área. Daqui a pouco a gente vai falar dos remédios para emagrecer, por exemplo. E uma observação no que diz respeito à farmácia é que os números não revelados não são fidedignos. Por exemplo, até 2008, poucas farmácias eram autorizadas a vender os medicamentos tarja preta e que prestavam informações em tempo real ao CNGPC, que é o órgão o sistema que controla todos esses números, né, essas estatísticas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nós temos esse tipo de problema aqui no nosso estado? A Anvisa ela tem esse sistema de gerenciamento de produtos controlados, que são produtos que causam dependência física ou psíquica. E ocorre que todas as empresas que comercializam medicamentos têm que dar entrada e saída no sistema. Inclusive, se sabe lá no sistema quem é o paciente, quem é o médico prescritor ou o dentista. Pelo menos é para saber, né? É para saber. E o que a Anvisa tem percebido? É algo que precisa cada vez mais ser arrojado e controlado em nosso país. Porque a tendência para se usar mesmo por problemas de saúde ou por problemas de dependência física é grande. Então, é algo de que o farmacêutico é essencial. O farmacêutico é para ser o dono da chave do armário de controlado. Mas não é assim na prática. Mas é para ser. Inclusive, se ele está na farmácia e sair, ele tem que levar a chave com ele. É o único profissional que tem... Ele tem que ter alguém que o substitua, né? Um outro farmacêutico. Tem que ser um outro farmacêutico. Porque se ele levar a chave e alguém precisar do medicamento não vai comprar naquela, só em outra. Não é isso? Só se for em outra. No entanto, que o uso desse tipo de medicamento ele é grande no nosso país, assim como também os anti-inflamatórios, os medicamentos analgésicos, né? E, sem dúvida, a necessidade do controle ela é grande aí, por quê? Por causa do problema da dependência que a gente vê aí todos os dias, a imprensa divulga o prejuízo imenso que a dependência química provoca. A questão dos remédios para emagrecer que foram proibidos, mas alguns ainda podem ser vendidos, isso também é fiscalizado? Sem dúvida. A portaria, tem uma portaria do Ministério da Saúde, a 344 do ano de 1998. Ela traz toda a norma, como se executa o controle desse tipo de medicamentos. Desde a compra, a prescrição, a dispensação, a quantidade é limitada por receita desse tipo de medicamento, Então, o que falta, na verdade, é aumentar mais a fiscalização das vigilâncias sanitárias e, claro, o compromisso de quem vende, dos balconistas, falta dos farmacêuticos. estrutura a vigilância sanitária, né, para fiscalizar tudo. Eu diria que o sistema de fiscalização como um todo em nosso país, ele precisa ser melhorado. Sem dúvida. Tem até um medicamento no mercado também, que é um novo produto de combate ao fumo. Você está sabendo? Existem os medicamentos de combate ao fumo, eles já Mas eles são anunciados? Eles existem comprimidos, existem adesivos e estão sendo lançados novos no sentido de que as pessoas realmente usem até conseguir se livrar do fumo, da nicotina sem nenhuma ajuda, por conta própria. Porque de qualquer forma o organismo está ali dependente mesmo, acostumado à nicotina. E os remédios clandestinos?
Remédio clandestino, como o nome já diz, é um desastre, né? Ou seja, medicamento... Amplamente vendidos, né? Medicamentos, eu sempre digo, não é como arroz, feijão e carne que você compra o tanto que quer e come até o tanto que quer ou pode. Você pode até ter problema na sua saúde, mas o medicamento é um problema imediato, que é uma intoxicação, que a gente poderia dizer envenenamento, que pode levar até a morte. Então o medicamento realmente precisa ser prescrito, precisa ser avaliada a receita pelo farmacêutico e precisa que a pessoa siga todas as recomendações. Primeiro, para que ele tenha o efeito desejado. E segundo, para que não traga intoxicação ou alguma reação adversa mais acentuada. Vocês estão presentes em todo o estado, o Conselho Regional de Farmácia? O Conselho Regional de Farmácia, ele é presente nos 26 estados, mas no Distrito Federal. E no Piauí, na verdade, em todo o estado do Piauí? Nós temos, além da nossa sede aqui em Teresina, nós temos uma subseção na cidade de Floriano e uma na cidade de Parnaíba. E a fiscalização ela é feita em todo o estado. E vocês conseguem fazer em todo o estado? Precisa melhorar, e por isso que agora nós estamos abrindo concurso para mais um fiscal, né, que o fiscal, no caso, obrigatoriamente tem que ser farmacêutico. Então o Conselho irá contratar mais um fiscal, melhorar as viaturas para realmente aumentar a fiscalização e fazer de forma mais minuciosa. Quanto ganha um farmacêutico em Teresina? Uma pergunta de um telespectador. Em média. A farmácia ela é uma das profissões em que a pessoa ainda consegue, eu diria, viver de forma razoável, mas com muito esforço, com muito trabalho. Ou seja, você tem que trabalhar em 2, 3 lugares. Então, sem dúvida, precisa ser melhorado os salários e é isso que a gente luta junto ao governo do estado, às prefeituras, aos sindicatos da iniciativa privada. Mas aqui a gente tem médias de salário de farmacêuticos que variam muito. Tipo? Né? Nós temos, por exemplo, farmácia de 8 horas que paga 1.800, temos farmácia que paga 3.000, nós temos farmácia que paga mais de 3.000, né? Então aí varia. Ganha bem o farmacêutico, eu né? diria assim que a média hoje, digamos, o farmacêutico, se não em um lugar, mas tem uma média razoável de salário, mas que precisa melhorar e que o ideal seria que você ganhasse bem em um único lugar para trabalhar da melhor forma possível. Muito obrigada pela entrevista. Tem um telespectador aqui perguntando se o senhor vai ser candidato a prefeito de Nazária. Nosso nome está colocado lá como pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores e a gente espera muita coisa ainda vai acontecer, isso. Muita né? coisa vai acontecer, tudo depende de negociação, mas estamos lá e se for para servir bem, nosso nome está à disposição. O PT ainda não se decidiu, né, em relação a muita coisa, para variar. Não, em Nazária, o PT de Nazária é decidido, eu não sei em Teresina, né? Muito obrigada pela entrevista. E eu quero parabenizar todos os farmacêuticos e farmacêuticas e desejar aí saúde e paz. Carlos Drummond de Andrade era um grande farmacêutico poeta, é só a gente ler hoje as 100 razões do amor de Carlos Drummond para lembrar esse profissional brilhante que também era lá prescrito, poeta. Né? Está lá prescrito. Muito obrigado. As lições de felicidade. Muito obrigada, Bonfim. Olha, os 16 maiores municípios do